Muito boa tarde, gente boa. A Globo Esporte chegando no Fla-Flu do Cariocão. Deu Flu. Venceu o Flamengo no Maracanã com um gol do Urso, John Kennedy. Lógico que você já ouviu falar na trend do momento. Trend? Não. O que é trend? O que é trend? Não sei. Trend é quando lançam uma nova moda aí nas redes sociais. Uma tendência, entendeu? Uma tendência, uma coisa assim que fazem, que é muito repercutida, sabe? E a trend do momento é a pessoa postar foto de 2016. Você pega a foto de 10 anos atrás. Aí e bota agora. Uma trend assim 2016 para 2026. E quanta coisa muda em 10 anos, né? O que você estava fazendo em 2016? Nada. Ele nasceu em 2019. E o que os anos fazem com a nossa aparência? Perdi os cabelos pretos que eu tinha. Já o Fla-Flu, mesmo 10 anos mais velho, continua um clássico nada comum. Mantém a inesgotável capacidade de aprontar uma coisa nova. Vá, puxe aí pela memória quando um Fla-Flu foi interrompido pela chuva. Chuva não, toró, mais respeito. O pé d'água foi protagonista desde o começo. Então o juizão parou tudo. Entrou em campo o time do Rodo. 45 minutos depois, o jogo recomeçou. Com o Flamengo ligeiramente melhor. Até marcou com o Carrascal, anulado por impedimento. Um corpo de vantagem do atacante Carrascal. E logo depois o Fla teve outra chance preciosa. Mas como é que Lino me fura uma bola dessa? Já Serna acertou o dele. Só que o estreante Andrew mostrou uma de suas qualidades, o tamanho. Espalma Andrew no chute do Serna, sensacional! O Flamengo voltou para o segundo tempo patinando. Já o Fluminense em pé. E de pé em pé. Tabela entre John Kennedy e Santi Moreno e dele para o compatriota colombiano Kevin Serna. Léo Ortiz erra o passe e ela toca no Santi. Que tabela bonita com John Kennedy. E o Santi abre para o Serna, vem de trás, condição legal, traz para canhota, bate cruzado no fundo do gol. Herói ontem. Sabe o que Serna estava fazendo 10 anos atrás? Cara, estava trabalhando. Eu trabalhava em um restaurante. No restaurante você fazia o quê? Eu era messeiro, entendeu? Garçom. Garçom. Não demorou muito, escanteio para o Fluminense, a bola desviou, bateu em Emerson Royal e sobrou para John Kennedy. 2-0. John meteu a máscara do urso. O torcedor celebrou o carrasco de urubu. No meu primeiro Fla-Flu também pude marcar, fiquei um tempo sem marcar contra o Flamengo, mas hoje pude voltar a fazer gol e que é tão especial. Verdade que John Kennedy também participou do gol do Flamengo. Toque de cabeça, gol! Desviou nele a cabeçada de Cebolinha. 2-1. E Everton Cebolinha quase empatou. Mas Fábio, que uma década atrás já era veterano, não deixou. Vitória do Fluminense, 2-1. É um sentimento de tristeza, né? Ninguém gosta de perder um clássico. No Fla-Flu da trend dos 10 anos, deu tricolor. Com gols de quem viu como a vida pode mudar em uma década. Como o ex-garçom da Colômbia e o brasileiro com o nome de presidente americano. Você estava fazendo o que aos 13 anos? Caraca. Que saiu do interior de Minas Gerais para virar herói do maior título da história do Fluminense e para de vez em quando virar carrasco do maior rival. Então, gente boa, resolvi entrar nessa trend também da internet. Aqui, 2016, eu apresentava o Esporte Espetacular, isso aqui, o Estúdio Olímpico da Globo, recebendo minha senhora Tamine. E o Chicão era Chiquinho, olha lá, camisa do América e o Escambau. Que isso, moleque, ô, tempo bom. O Chicão já tá com quase 10 anos. Felipe Luiz só perdeu 11 vezes comandando o Flamengo em 90 jogos. 3 dessas derrotas foram para o Fluminense. Fluminense é o time que mais venceu do Flamengo, do Felipe Luiz, gente. Aliás, é o único clube brasileiro que tem retrospecto favorável contra o Felipe Luiz. São 7 jogos, 3 vitórias do Fluminense, 2 empates, 2 derrotas. Impressionante. Essa derrota para o Fluminense deixou o Flamengo numa situação complicada no Carioca.
Aqui a classificação, gente. O Flamengo só tem mais um jogo e aí depende de uma combinação de resultados para se classificar para as quartas de final. Os outros times têm menos jogos, inclusive tem bola rolando hoje e a quarta rodada só acaba amanhã. Tudo pode acontecer nessa parada aí. E o que pode acontecer já já é Lucas Paquetá no Flamengo, sabia? O clube dele, aliás, o Flamengo e o clube dele, o West Ham, da Inglaterra, chegaram lá a um acordo financeiro pelo Paquetá. Esse negócio vai ser fechado por 256 milhões de reais fixos, sem inclusão de bônus, tá? Só que o West Ham quer que o pagamento seja feito em 1 ano e meio, não abre mão disso. O Flamengo estava querendo parcelar em 3 anos. Mas tudo indica que o clube vai ceder aí para acelerar a vinda do Paquetá. O Paquetá tá querendo muito vir, isso aí pode ajudar muito, né? Tomara que venha logo mesmo, vai ser legal pro futebol brasileiro. Agora, como essa foto aqui no telão, Cris, em homenagem a você, Cris, que tá feliz hoje, a noite de chuva no Maracanã, muita chuva. O Fluminense venceu o primeiro Fla-Flu de 2026. Eu quero saber com os meninos, será que isso dá uma moral aí pro Fluminense? Porque essa semana a gente já tem estreia de Campeonato Brasileiro, viu? E aí complicou mais ainda o Flamengo na competição do Campeonato Carioca. A Alcilene Brito estava lá e conta pra gente tudo o que aconteceu. Fala, Alci! Um Fla-Flu um pouco diferente. A partida até começou, mas logo precisou ser interrompida por conta da chuva. O gramado ficou completamente alagado e os jogadores foram retirados de campo. No lugar de bola, foram rodos para retirar a água. Uma força-tarefa foi feita para retomar a partida, que voltou apenas 43 minutos depois. Começo ali da partida muito difícil, estava complicado ter um futebol bonito, a bola estava parando muito. E ali logo na falta, eu e o Pedro comentou com o juiz para dar uma parada, que estava impossível jogar um futebol. Então ele escutou a gente, fizemos essa parada, o Marcos deu umas orientações e a gente voltou com tudo. Acho que antes da parada também a gente estava bem firme nas jogadas, né, chegando bem sempre antes. Enfim, algumas orientações que ele passa para a gente voltar depois dessa paralisação e conquistar a vitória. O jogo retomou com o goleiro André fazendo essa defesa e pegando essa cabeçada de Canóbio. O tricolor tinha mais volume de jogo, mas o Flamengo teve uma chance nessa cobrança de falta de Luiz Araújo e Léo Ortiz mandou para escanteio. E aí Carrascal foi quem recebeu de Pedro e mandou de primeira para marcar, mas estava impedido. E na oportunidade mais clara do primeiro tempo, o Samuel Lino acabou perdendo sem ninguém no gol. Pelo Flu, Serna teve essa bola de longe que levou perigo, porém nada de gols. A segunda etapa já começou animada e logo aos 6 minutos, erro de Léo Ortiz, o Fluminense sai no contra-ataque e é Serna quem chuta no cantinho para abrir o placar. O Flamengo tenta correr atrás do prejuízo. Samuel Lino cabeceia para Fábio Algarrar. E agora é a vez do carrasco do rubro-negro aparecer. Royal falha e John Kennedy fica livre na área para marcar o segundo do tricolor. Eu acho que quando a gente consegue juntar a torcida, né, com os jogadores ali, quando a gente tem a mesma conexão, de alguma maneira a gente fica muito forte. E desde que eu cheguei aqui, toda vez que a gente lota o Maracanã, que a torcida joga junto e que a gente corresponde também dentro de campo, o Fluminense é quase imbatível. O Flamengo não desanimou e após cobrança de escanteio, Vitão sobe mais que todo mundo e Cebolinha toca de cabeça e diminui. O Fluminense tinha mais domínio na partida, mas o rubro-negro ainda buscava o empate. E Cebolinha trabalha essa bola e chuta de longe para a boa defesa de Fábio. Teve ainda 6 minutos de acréscimo, mas nada que alterasse o resultado. Um jogo equilibrado, um jogo igualado, onde tivemos chance para começar a abrir o placar, eles também, e acabaram abrindo o placar, a partir daí ganharam muita confiança, conseguiram fazer o segundo gol de escanteio, mas, como eu falei, um jogo equilibrado, que foi resolvido nos mínimos detalhes, que precisamos treinar, talvez por falta de treino. No primeiro clássico do Tricolor, o Fluminense levou a melhor, assumiu a liderança do Grupo A,
e deixou o rival numa situação complicada. O Flamengo é o 5º colocado do Grupo B com apenas 4 pontos. Me motiva muito. Eu acho que ano passado ficou um gostinho de que faltou um título, porque foi uma temporada brilhante. Acho que a gente conseguiu disputar todas as competições, enfim, para ser campeão, e por detalhes a gente acabou não conseguindo um título. E iniciar essa temporada já num clássico, independente se tá com ritmo ou não, tanto do lado de lá quanto do lado daqui também, a gente sabe que é início de temporada, que falta ritmo, mas acho que a gente conseguiu manter um nível muito alto durante a partida inteira. Não me recordo de ter sofrido nenhuma chance clara, e a gente, né, bate na tecla pela qualidade que tem o outro lado, e você conseguir fazer um jogo dessa forma tem que engrandecer muito. Depender de resultados, né? Mas só depois que acabar essa fase de grupos aí do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. Para o Fluminense, ampliou o número de vitórias em cima do rival e mais uma vez provou que tem sido uma pedra no sapato no caminho do Flamengo. E para a torcida, ganhar Fla-Flu é normal. Muito bem, boa tarde, Vene Casagrande, Boa tarde, Lucas, Cris, boa tarde pra você, boa tarde muito especial pra você hoje. Hoje o dia é todinho seu, Cris, boa tarde. Muito boa tarde, excelente semana. Pois é. É porque esse título não é pra qualquer um. Ganhar do Flamengo realmente é difícil. Ai, como é que se acha, né, Lucas? Esse Já tem o primeiro dele. título na temporada. Que dele. Que aí, ó. Que me irrita. Entendeu? Eu não tô há 13 minutos de volta das minhas férias e ele já me irritou, Lucas. Entendeu? Essa é a natureza deste programa. Imagina quando o Paquetá voltar, aí ninguém me aguenta. Toma! Se eu falar pra você que eu não tô ensaiando a dancinha dele, eu vou estar mentindo. Você tá ensaiando? É óbvio, eu prometi aqui durante as suas férias. Ah, Se que ele que fosse você prometeu? contratado, eu ia fazer a dancinha no Paquetó. Mas você vai tomar aquela sopa de gesso antes ou vai... Eu vou ter que tomar. Porque ele toma, já viu? É? Ele toma e congela o quadril dele. Mas é por causa da sopa de gesso que ele toma. Se ele não tomar, melhora. Lucas, eu quero que você fale do Fluminense. Já quero saber de você, Veni. Se foi... qual foi o grande problema pro Flamengo não vencer essa partida? O Fluminense fez uma boa partida, um primeiro tempo ali, que foi até um primeiro tempo de pouca qualidade para os dois lados, mas que o Fluminense teve superioridade. E depois do 2-0, eu vi o Flamengo um pouco nas cordas. Depois que tomou o gol, o Fluminense ficou um pouquinho nas cordas. Mas eu achei o Fluminense muito potente, com muita intensidade. Você concorda comigo, Lucas? Exatamente, Fernandinha. Boa tarde, primeiramente, né? Prazer estar aqui com vocês de novo. O Fluminense ontem, acredito eu que o grande ponto positivo desse clássico foi o Fluminense ter se adaptado ao jogo do Flamengo. Algo que, por exemplo, o Vasco não fez na última quinta-feira. O Fluminense era uma equipe, principalmente ali na primeira etapa, que com a bola não sabia muito o que fazer. Tinha até dificuldades em criar jogo muito por conta de ter entrado com 3 volantes, né? O Fluminense inicia a partida com Lima, com Bernal e Nonato. Esses 3 atletas no meio-campo e entra no jogo sem o meio-campo de criação. Sem nem o Lúcio, nem o Ganso, né, iniciando a partida. Então o Fluminense tem esse problema de criação quando estava com a bola. Só que quando o Flamengo estava com a bola, era ali que encaixava, né, o jogo do Fluminense. O Fluminense era uma equipe que, quando saía para marcar a pressão no Flamengo, o Flamengo se dificultava todo. Inclusive, um dos gols do Fluminense sai nessa dificuldade do Flamengo sair com a criação ali, na primeira jogada. Ou o Fluminense esperava o Flamengo sair com a bola e puxava um contra-ataque numa transição muito rápida ali com o Serna, com o Canóbio, com o John Kennedy. Então, acredito eu que o principal ponto desse clássico de ontem foi o Fluminense ter conseguido se adaptar ao jogo do Flamengo. O Fluminense entendeu que não estava jogando contra um Boa Vista, com todo o respeito do mundo, tá? Clubes com inferioridade técnica, mas não estava jogando contra um time pequeno. Estava jogando contra um time que hoje é considerado a equipe com melhor qualidade na América do Sul. Então o Fluminense se adapta, entra até com um time misto, mas com um meio-campo potente de marcação com 3 volantes, espera o Flamengo jogar, sai no contra-ataque, marca pressão e consegue fazer um resultado bem legal. O John Kennedy jogando muita bola, o Gêmeo jogando muita bola, o Serna jogando muita bola. Então, acredito eu que o torcedor tricolor ele tem vários pontos positivos aí para tirar dessa partida de ontem. E é mais um clássico entre Flamengo e Fluminense que o Fluminense consegue vencer, né? Desde 2019, é a equipe aí que mais consegue vencer o Flamengo nesses últimos
7 anos. Eu não sei se você concorda comigo, Vene, mas o Santi Moreno foi um personagem que mudou um pouquinho esse jogo um pouco mais congelado que o Fluminense estava praticando no primeiro tempo. Você concorda comigo? Concordo. Deu até o primeiro passe dele para gol. Sim, concordo com você que, de fato, inclusive o início de temporada dele tem sido bastante, assim, positivo, né? Se a gente levar em consideração aquilo que a gente imaginava desse jogador e o que ele conseguiu apresentar, ou que o pouco apresentou na temporada passada. Mas acho que o grande destaque do lado do Fluminense, que falando primeiramente do lado vencedor, para mim foi o zagueiro James. Assim, óbvio que o John Kennedy fez o gol da vitória, a gente sempre precisa mencionar isso, que o mais importante é o gol, mas a atuação do James foi uma atuação extremamente segura e ele mostrando a principal virtude dele, que é a velocidade. E o Fluminense ele fez basicamente aquilo que fez em novembro, quando venceu o Flamengo pelo mesmo placar por 2-1, marcando sob pressão. Óbvio que a intensidade agora, por ser início de temporada, e na verdade estamos no meio de uma pré-temporada, porque são jogos em andamento no meio de uma pré-temporada, a intensidade acabou sendo menor do que na temporada passada. Mas acho que a estratégia do Fluminense foi a mesma. E no lado do Flamengo, o Flamengo não soube sair dessa estratégia do Fluminense. Muito pelo contrário. Eu não gostaria de fazer isso, mas óbvio que analisando a partida eu preciso fazer algumas críticas. Por exemplo, o Emerson Royal novamente fazendo um jogo muito abaixo, embora ele tenha ido bem contra o Vasco da Gama, mas foi assim muito abaixo na partida contra o Fluminense. Ele inclusive deu uma falta de sorte ali no lance do gol de John Kennedy, não vou culpá-lo por conta disso. E o Léo Ortiz, porque não foi apenas o erro no primeiro gol do Fluminense. Ele errou várias vezes essa saída de bola. E a gente está falando de um jogador que a principal qualidade dele como zagueiro é justamente a saída de bola. Tanto é que o próprio Zico, maior ídolo da história do Flamengo, já brincou dizendo que ele é o camisa 10 da zaga. Mas eu acho que isso vale de aprendizado para a temporada. Acredito que errou no momento que podia errar, porque estamos falando de um clássico, de campeonato carioca, a gente vai ter jogo mais importante pela frente, mas o Léo Ortiz ele não pode repetir a quantidade de erros que ele teve ontem. Repito, não foi apenas um erro que acabou sendo o gol do Fluminense. Foram vários erros, só que o Fluminense conseguiu aproveitar apenas um para a sorte dele. Agora, tem um lado positivo também. Gostei demais do Cebolinha entrando no segundo tempo. Acho, inclusive, que o Flamengo melhora depois de tomar o segundo gol com a entrada do Everton Cebolinha, que novamente deu mais dinâmica ao setor ofensivo, muito mais do que o concorrente dele, que foi o Samuel Lino. E por falar em Samuel Lino, ele novamente perdeu um gol que não pode perder, como um atacante que custou extremamente caro, que foi a situação dele. Eu não gosto de ficar falando sobre valores, mas a verdade é o seguinte, um jogador da qualidade dele não pode perder um gol daquele que vai fazer muita falta futuramente. O John Kennedy, pelo lado do Fluminense, voltou a marcar no clássico contra o Flamengo. Ele também participou da jogada do primeiro gol, tabelou com o Santi Moreno. A gente já elogiou aqui também a performance do Santi Moreno antes do colombiano dar o passe para o gol do Serna. O John Kennedy tem sido bastante participativo nas partidas do Fluminense nessa temporada. Se ele continuar nesse ritmo, ele tá brigando, eu não digo nem por titularidade ou não, eu digo por protagonismo no Fluminense na temporada. Se ele continuar nesse ritmo, ô Lucas, você acha que ele agarra esse posto de novo? Olha, Fernandinha, eu acho que o torcedor do Fluminense, de uma forma geral, olhando para a temporada de 2026, se pudesse colocar um 9 ali para ser o grande destaque durante essa temporada, seria o John Kennedy. Eu acho que ninguém mais quer o John Kennedy jogando bola do que o próprio torcedor do Fluminense. Importante lembrar, gente, o John Kennedy ele é ídolo do Fluminense. Foi um atleta que marcou gol em final de Libertadores, deu título ao Fluminense na final de Libertadores. É um jogador talentosíssimo, é um atleta que tem apenas 23 anos de idade, um potencial absurdo. Ontem o John Kennedy ele participa da primeira jogada, criando ali ao lado do Santi Moreno, ele faz o segundo gol, então foi uma peça importantíssima para o Fluminense. Só que é um atleta que precisa entender esse protagonismo que pode ter no Fluminense e assentar na carreira e trazer para ele esse protagonismo. Bola o John Kennedy tem, futebol o John Kennedy tem. Eu acho que pela partida que ele fez ontem, pelas partidas que ele vem fazendo, o torcedor do Fluminense pode criar expectativas. Entretanto, a diretoria não. A diretoria, e é um assunto que a gente vem comentando aqui no programa nos últimos dias, ela tem essa necessidade de ir ao mercado ainda contratar um 9, mesmo diante desse destaque do John Kennedy. Mas é um ponto positivo demais para o Fluminense ter esse atleta aí durante a temporada de 2026, por tudo aquilo que ele já entregou ao torcedor tricolor. É um atleta que traz sensações maravilhosas aí a todo o torcedor do Fluminense, Fernando. Olha aí, no último lance da partida, antes de ser paralisada por conta da chuva que caía lá no Maracanã no primeiro tempo,
O Canóbio sofreu uma forte entrada por trás do Alan, no tornozelo. Os jogadores do Fluminense cobraram muito o árbitro para que o volante do Flamengo fosse expulso. O uruguaio precisou ser substituído, pois estava sentindo muitas dores no local. Após a partida, a foto do tornozelo do Canóbio, ela está na sua tela agora. Uma foto do tornozelo do Canóbio, com a meia até a metade do pé, com um inchaço ali na região do malelo, que é aquele ossinho que tem ali no pé, e um machucado, né, até com sangue. Era ou não era para ser expulso o Vene Casagrande? Fala comigo. Olha, Fernandinha, sendo bem sincero, se fosse expulso, não seria nenhum exagero. Inclusive o Alan, esqueci até de comentar isso, o Alan também fez uma partida muito abaixo, um jogador que voltou a ter oportunidade no time titular e novamente não deu conta do recado. Mas estamos falando de uma arbitragem brasileira que é totalmente incoerente. Em alguns momentos a gente vai ver expulsão num lance como esse, em outros não. Repito, o Alan assumiu o risco, um risco altíssimo, e se ele fosse expulso não seria nenhum exagero. Olha aí, tá aqui a tabela, negócio de tabela. Olha aí, ô Vene Casagrande. Campeonato Carioca 2026. Eu já te falei que ano dá bom pro Botafogo? Vamos lá, vamos responder. Uma vitória, né? Em cima de quem? Não sei, Venel, não lembro. Não lembro, Venel. Não lembro. Vocês estão levantando a bola pra mim, pô. Ai, vai, Vene, fala aí da tabela. Você tá no meu grupo? Eu tô. Ele tá no meu grupo? Tá. Deixa que eu vou responder ele. Ô, Vene, quem que é o primeiro colocado aqui? Fogão. Então você vai falar, porque quando eu era a última, você falava, cadê Fogão. o Botafogo? Olha a Taça Rio, tá não sei o que do Copa do Brasil, fora da Copa do Brasil. Agora você vai falar, quem é o primeiro? Fogão. Fogão. Fogão não, a máquina alvinegra. Toma! Minha cavalaria. Fernanda Maia. Cadê minha cavalaria, DJ Careca? Respeita o momento. Ué? Respeita o momento, Fernanda Maia. Madureira em segundo com 6 pontos e um jogo a menos, né, que o Botafogo. O Boa Vista em terceiro com 6 pontos também. O Nova Iguaçu em quarto com 4 pontos. E olha aí o Flamengo do Vene Casagrande, Lucas. Com quantos jogos, Fernanda? Fala pra mim. 5 jogos, 4 pontinhos só em quinto colocado. Tá feia a situação, né? Pô, eu sugiro crise. Tá Ô, feia a torcida, situação. cadê vocês? Essa hora vocês têm que ir lá no CT, tem que reclamar, pô. Pô, eu tô olhando aqui uma coisa. Olha aqui, ô Lucas, o Maricá Joga. tem 3 jogos. E amanhã tem Maricá em campo. Amanhã tem Maricá em campo. Tem 3 jogos. Ano passado, quando eu perdi pro Maricá, o Vene me deu um voucher de um hotel lá em Maricá pra eu ficar lá. Ah, é? Eu acho que eu não usei. Isso. Eu vou te devolver. Tá, Vene Casagrande? Tá aí o Maricá, prontinho pra passar o Flamengo. Prontinho. Olha aí, Vene, que eu não imaginei que ia voltar de O Maricá pega quem, produção? Sampaio Correia. É um bom programa pra você Somos amanhã, todos Vene. Sampaio Correia. Olha aí, ó, o grupo A, o Fluminense em primeiro com 9 pontos, o Vasco da Gama em segundo com 7 pontos, Volta Redonda em terceiro com 6 e o Bangu em quarto, fechando aí essa zona de classificação com 6 pontos. Aí vem o Sampaio Corrêa em quinto e a Portuguesa, que é a lanterna do grupo A, com 1 pontinho apenas. Gente. Eu, por mim, deixava aqui um tempão, tá? Essa tabela. Tá bom? Ô, Vene Casagrande. Vamos lá. Vamos pro assunto que você queria falar. É o assunto que importa. Ai, lá vem ele. É o retorno do Lucas Paquetá ao Flamengo. Já tô aqui, já tô Falando em ensaiando. Maricá, Ah. que não é perto, né? Não é perto. Não é perto. Nada a ver. Mas que é um local nosso, né? O Paquetá. Ô, Vene. Jogadinha do Paquetá. Vene Casagrande. Jogadinha do Paquetá. Vem cá, qual é o capítulo dessa novela, Vene? Que eu perdi. Eu tô por fora, eu tô chegando agora. São quantos capítulos? Em qual capítulo nós estamos? Fernandinha Maia, eu não sei quantos capítulos foram, mas eu acho que a gente tá assistindo ao último capítulo dessa novela. O último capítulo? É o último capítulo e com final feliz. Sério? Final Pra quem? feliz para todo mundo. Não, eu não sou todo mundo. Pra todo A minha mãe mundo. falou, Fernanda, você Para não é os todo mundo. amantes Ô, do Lucas, você futebol é todo brasileiro. mundo? Não, claro que não. Então Para os fala. amantes do futebol brasileiro, é um final feliz. Por quê? Porque o Lucas Paquetá vai voltar ao Mengão. Muito próximo. Assim, é questão de tempo o Flamengo anunciar
nas redes sociais a contratação de Lucas Paquetá. mesmo, Porque o Flamengo já chegou a um acordo no pagamento. O Flamengo vai pagar 41 milhões e 250 mil euros ao West Ham. O Flamengo chegou a um acordo no tempo de parcelamento desse valor. O West Ham aceitou receber as parcelas entre 2026, 2027, 2028 e agora eles estão apenas discutindo e vão chegar a um acordo nas próximas horas do valor de cada parcela e quanto será pago à vista. Então, assim, não tem mais nada segurando isso. É só questão de tempo mesmo para o Lucas Paquetá ser anunciado como reforço do Flamengo. Eu quero saber de você, e daí você já fala, tá, Verê, que eu vou dar um recadinho. Vai ser um movimento que vai mudar aí o cenário do mercado brasileiro? Não responde agora. Porque não é uma bala juquinha e R$1. Nada. Né? É um negócio de euro, é um negócio de coisa cara, o euro multiplica por 6, 5 e pouco, não sei que vem, nem que viaja ainda tem muito. Imposto de 18%. Ou ainda tem imposto. Ai, Lucas, quando eu acho que a gente tava feliz no negócio de carioca. E vocês falando de carioca? Que Deixa eu dar um recado, eu quero negócio você me responde negócio de mercado. Muda o mercado ou não muda, Vene Casagrande? Qual é o valor do Paquetá? Vamos lá. O Flamengo vai pagar pela compra 41 milhões e 250 mil euros. Tem imposto de 18%. Tem pagamento de luvas, tem pagamento de comissões. Nós estamos falando de uma operação de mais de 50 milhões de euros. Se você multiplicar por 6, olha quanto o Flamengo vai pagar pela contratação de Lucas Paquetá. Lembra um jogador que veio num valor tão alto aí, Não Vene? tem, essa vai ser a contratação o mais próximo. mais cara da história. O mais próximo, o Gerson. Quanto foi? Que agora, recente, pode chegar a 30 milhões de euros. E é muita diferença, É né? muita Quase o dobro, diferença. né? Então, assim, mas o Lucas Paquetá é uma contratação que é de peso, porque estamos falando de um atleta que ainda performa em altíssimo nível. Ele tem só 28 anos, ou seja, está vivendo o auge da forma física dele. Vai disputar novamente uma Copa do Mundo no meio dessa temporada. Tem mercado no futebol europeu, só que recusou todas as propostas. Recentemente, o Aston Villa ofereceu 47 milhões de libras. O West Ham não aceitou. O Chelsea ofereceu 30 milhões de euros mais 2 jogadores na operação. O West Ham não aceitou. E agora o West Ham está aceitando vender o Lucas Paquetá ao Flamengo por 41 milhões de euros. Por que isso? E por que isso está sendo possível? Porque o Lucas Paquetá brigou nos bastidores para poder retornar ao Flamengo. Só está sendo possível por conta da vontade do jogador. E o jogador, que tem muito mercado no futebol europeu, quer voltar ao futebol brasileiro para se sentir feliz novamente, se sentir em casa novamente e conquistar títulos importantes. Porque na trajetória da carreira dele, embora ele esteja vivendo em altíssimo nível durante anos, mas ele não tem, de fato, grandes títulos conquistados na carreira. O mais importante foi com a seleção brasileira. Por clubes, ele não conquistou tanto. E no Flamengo, ele vai ter essa oportunidade de conquistar títulos importantes, vestindo a camisa do time que é de coração dele. Então, o torcedor rubro-negro pode comemorar. O Lucas Paquetá está voltando. Para o desespero de todos. Olha, É mole? Mandando passinho pra lá e pra cá. quando eu acho que o meu ano vai melhorar, fiz tudo que mandaram, negócio de pular a onda, comer uva, não sei o que, comer lentilha. Eu botei uma carreira que foi fazendo tudo, comer lentilha, comer a uva. Aí, um mês de transferban, Paquetá voltando pro meu rival, o outro meu menino 10 lá vai pro meu outro rival. Fernandinho, Entendeu? eu perdendo meu Você Ryan. tá entendendo as coisas que a gente tá passando? Algo O que é, garoto? a gente precisa explicar, assim, para passar para o público. Porque muita gente acha que o Flamengo está querendo parcelar durante anos, porque teoricamente não tem dinheiro em caixa para pagar. É ao contrário. O Flamengo quer parcelar durante anos para ter fluxo de caixa e fazer mais contratações no meio dessa temporada. Então, não vai parar por aí. Toma! Jogadinha do Toma! Fernandinho, eu posso falar o que é surreal nisso? O quê? Eles pagam 50 no Paquetá e eu ganho 28 com o Ryan. É mesmo? Só isso? Só isso. Você tem que agradecer que o O Flamengo quê, não quis o garoto? Ryan, pô. Senão o Flamengo ia lá pegar pro Ryan. Para. Ele se acha, né? Isso o menino ia querer. que não. Olha aí, ó, o Vasco. O Flamengo e mais um clube do futebol brasileiro monitoram a situação de Casemiro. Homem de confiança do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira, o volante anunciou que não renovará com o Manchester United e deixará o clube no meio do ano. Ao mesmo tempo, 2 clubes do Brasileirão aparecem ligados ao volante. Conforme repercutido no portal MumBH, Flamengo e Cruzeiro monitoram a situação de Casemiro. Porém, neste momento, um retorno ao Brasil é bastante improvável.
A fonte destaca que não será nada fácil um clube do país conseguir chegar a um acordo com Casemiro. No Manchester United, por exemplo, o volante recebe um salário muito acima do que o holandês Memphis Depay, que tem um dos maiores vencimentos do futebol brasileiro na atualidade. Para viabilizar uma transferência, Casemiro teria que abrir mão de uma grande quantia. Além disso, o volante não tem planos de retornar ao Brasil, sendo alvo de outros importantes mercados. Clubes da Arábia Saudita e da ML já sinalizaram interesse. Enquanto isso, os clubes seguem monitorando. Ainda de acordo com a publicação original, o Flamengo só entraria em uma eventual disputa caso Casemiro sinalize que aceita esta redução. Porém, isso parece bem longe de acontecer. Ídolo do Real Madrid, Casemiro soma 21 jogos pelo Manchester United na temporada, com 4 gols marcados e uma assistência fornecida. Esta é a terceira temporada do brasileiro no futebol inglês, somando 2 títulos até o presente momento. Casemiro deixou o futebol brasileiro logo no início de 2013. Na temporada anterior, o volante havia encerrado o ano com 50 jogos pelo time principal do São Paulo, marcando 3 gols e dando 3 assistências. Naquele ano, ainda foi campeão da Copa Sul-Americana. O volante da seleção brasileira também não é o único grande nome da Premier League que interessa ao Flamengo. Além do meia Lucas Paquetá, o clube também voltou as atenções para o nome de Richarlison, que deve sair do Tottenham no meio do ano. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O volante Casemiro seria um excelente reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.